Mas o que é importante a gente se ater com relação a essas substâncias úmicas, né? Que elas vão influenciar diretamente a estrutura física, química e biológica dos ambientes onde elas vão estar presentes e assim vão afetar o metabolismo e o crescimento das plantas, né? Então, quando a gente pega ali dos aspectos químicos, as substâncias úmicas vão ter algumas características bem interessantes, como complexação de metais no solo, aumento do poder tampão do solo, né? Então a capacidade de resiliência desse solo está muito relacionada a esse poder tampão, né? O solo voltar às suas condições de origem após uma perturbação que ele sofra. Então disponibilidade de fósforo, cálcio e micronutrientes vão estar influenciadas pelas substâncias úmicas, o aumento da CTC, incremento da matéria orgânica do solo e melhora também da dinâmica do nitrogênio, como a gente já viu anteriormente aqui na apresentação. Com relação aos aspectos físicos do solo, né, a gente pode dizer que um aumento das substâncias úmicas no solo vão proporcionar uma maior retenção de água, melhoria da aeração, melhor resistência à erosão, melhora da agregação do solo e redução da densidade do mesmo, então melhorando toda uma estrutura física aí dos nossos solos. E quando a gente fala dos aspectos biológicos, né, o que o incremento de substâncias úmicas vão trazer, a gente pode falar aí germinação de sementes, crescimento inicial das raízes, aumento da biomassa das plantas e um auxílio na defesa das plantas contra alguns estresses. Então, esses são os principais benefícios que a gente tem do uso ou da aplicação desse bioestimulante, que são as substâncias úmicas. Então, entrando agora mais a fundo nos benefícios, né? Começando com a aliviação de estresses, né? Então, as substâncias úmicas tendem a atuar na proteção de efeitos tóxicos para as plantas, promovidos principalmente pela ação de pesticidas, fertilizantes e esterco não curtido, né? Então, dentro desses três elementos, quando a gente não faz uma aplicação de acordo com as recomendações, seja do fabricante ou respeitando as recomendações de um agrônomo que tenha capacidade de estar fazendo essa assessoria técnica, a gente pode trazer alguns benefícios, né? Com relação aos pesticidas, a gente pode estar causando alguma fitotoxicidade, com relação aos fertilizantes, a gente pode estar causando algum estresse, principalmente quando a gente fala de micronutrientes, que podem trazer algum efeito tóxico. Esterco não curtido também, a gente pode trazer alguns patógenos, pode trazer alguns elementos que podem causar alguma toxicidade das plantas, então as substâncias úmicas podem ajudar nessa proteção. Essa proteção vai ser justamente decorrente da presença de uma rede de cargas negativas em sua estrutura, então tem alta capacidade de complexar esses elementos que podem vir causar esses danos, que são capazes então, de reagir com compostos orgânicos que vão conter o nitrogênio. Muito importante, né, essa capacidade de complexação de metais pesados é extremamente importante em alguns sistemas de manejo que historicamente incrementam bastante esses níveis de metais pesados no solo. Então, uma característica muito importante é a supressão dos efeitos tóxicos de metais pesados e alumínio. Então, solos com pH abaixo de 5,5 tendem a ter incrementos de alumínio. O alumínio, quando não precipitado, né, quando não cuidado desse problema, ele dificulta o crescimento radicular, então pode trazer prejuízo no desenvolvimento dos cultivos e, por consequência, a produtividade das culturas, assim como alguns metais pesados, né? Então, o uso dessas substâncias ajudam bastante nessas situações, né? Como a gente pode citar como exemplo aqui em áreas de vinhedo, né? Que constantemente, durante o ciclo dos cultivos, são utilizados produtos à base de cobre, como calda bordaleza, mancozeb, né? Um fungicida à base de zinco, para tratamento de doenças fúngicas, né? Mas que constantemente nessas áreas chovem bastante, né? E todo aquele material que foi aplicado nas folhas é lavado e vai se acumulando na superfície do solo, né? Então é de se esperar ter um aumento dos níveis desses metais pesados nesses solos, né? Então fazer um tratamento com incorporação de matéria orgânica e tudo mais pode ser uma alternativa para aliviar esses estresses causados por esses manejos. E também outro benefício que a gente pode dizer do uso dessas substâncias úmicas é a diminuição dos efeitos tóxicos de sais no solo, né? Então ali na figura a gente tem um exemplo disso, né? Esse é um modelo proposto por Uni e colaboradores no trabalho publicado em 2014, né? E que de acordo com esse modelo, né, o benefício da aplicação das substâncias úmicas em solos salinos ocorre pela presença de cálcio, magnésio e potássio em sua composição.
né? Esses sais mantêm os sítios de troca catiônica ativos, né? Agregando-se com outros elementos. E, de certa forma, o sódio, né? Solos salinos apresentam altos teores de sódio, se torna mais diluído e pode ser perdido por lixiviação. Então, o agregado formado entre as substâncias úmicas e os nutrientes tornam-se mais disponíveis para as plantas. Então, esses são os benefícios que a gente pode falar de aliviadores de estresse.